E aí, gente, quando você for ver esse vídeo, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu tô gravando essa microaula aí porque algo que sumiu da literatura são o mecanismo de reações. E o aluno tem que saber? Não, tem que saber o geral. Mas se você sabe um pouco das reações, facilita um pouco o seu raciocínio, né? Às vezes a gente falar que é punhado de coisa, mas da onde que esse cara está te dando isso? Então essa aula aqui é para te demonstrar um mecanismo de uma reação de aromático. Nós finalizamos as reações de aromáticos, né? Eu te passei só as reações gerais, eu não te demonstrei mecanismo nenhum. Então eu queria que ao você olhasse essa aula, você olhasse de novo aquelas reações, que eu acho que vai ficar bem mais claro o raciocínio. Esse mecanismo que eu estou propondo aqui, o raciocínio dele vai servir para todas aquelas que eu te passei, tá? Então, aromático. O que a gente falou? O mecanismo. O que é mecanismo? Seria a demonstração. Como é que as moléculas reagem? Você vê aqui agora na teoria. Então, o mecanismo, como que um aromático reage, nós falamos que é de maneira de substituição eletrofílica. Eletrofílica vem de eletrófilo, né? Que foi uma cisão heterolítica, ou uma heterólise, onde ali gerava-se um eletrófilo e um nucleófilo. Então, o detalhe número 1 é isso. Vai ser do tipo substituição eletrofílica. E eu estou caracterizando aqui o que nós chamamos de halogenação do benzeno. Então, eu peguei o benzeno, reagi com o gás cloro, na presença do cloreto de alumínio, que seria o ácido de Lewis, que tem que estar na presença de um ácido de Lewis. O que é um ácido de Lewis? É toda espécie que está com deficiência em elétron. Então, olha aqui o raciocínio. Entre os dois, não tem diferença de eletronegatividade. Bom, se não tem diferença de eletronegatividade, a tendência era para ter uma homólise, só que não vai ter. Por qual motivo? Pela presença desse catalisador, que seria esse ácido. Você tem noção que catalisador participa da reação, ele só não é consumido, não é isso? Então esse mecanismo eu vou te provar que ele vai participar. Do jeito geral, é como se fosse uma substância em cima de uma seta, mas ele tem uma participação. De um modo geral, olha aqui o raciocínio. Entre os dois não tem diferença de eletronegatividade. Só que como eu sou um ácido de Lewis, eu estou com deficiência em elétron. E você percebe que esse cloro está cheio de elétron livre. Então o que esse ácido de Lewis começa a fazer? Ele começa a atrair esses elétrons. No atrair esses elétrons, eu começo a polarizar essa molécula. Então começa a se gerar o eletrófilo, começa a gerar o nucleófilo. A ligação π, ela vem aqui, ó, e atrai o eletrófilo. Só que para esse eletrófilo entrar, o hidrogênio sai e combina com esse nucleófilo, que seria um cloreto. Então, ó, entrou o Cl e saiu o H. Então, isso caracterizou uma substituição. Por que eletrofílica? Porque a cisão foi desigual. O que tem como produto? O clorobenzeno, que é um haleto orgânico, e o cloreto de hidrogênio. Não posso chamar isso de ácido, porque não está em meio aquoso, certo? Então isso tem no seu caderno, nós citamos 5 reações com os aromáticos. O que eu vou fazer aqui agora é um mecanismo. Como que isso aconteceu? Então quando você vê essa aula, você pega essa aula e compara com as reações que eu te passei. Eu acho que vai ficar mais claro o seu entendimento sobre a reação de aromático. Então quando se fala em mecanismo, nós falamos em etapas. Então tudo aquilo que eu falei, né, aí você vai demonstrar isso aqui agora. Então, por exemplo, ó, eu estou pegando o cloro, gás cloro, e reagindo com a LCl3, que é o catalisador. Então o que eu te falei, ele participa, ele só não pode ser consumido. Então olha aqui a ideia, ó. Entre os dois não tem diferença de eletronegatividade, mas eu estou com deficiência. Então ele começa a puxar essa ligação. No puxar essa ligação, ela rompe essa ligação e eu começo a ter a ideia, né? De estar um com deficiência, o outro com excesso. Olha só, o que está com deficiência, ó, quem apareceu aqui, ó, é o tal do eletrófilo. Percebe que esse cloro veio com o cloreto de alumínio. Aí eu formei esse ânion, formei o AlCl4-, que seria uma base de Lewis, tá? Então você percebe que o catalisador participou e agora ele está sumido. Ele não pode ser consumido, né? Ele tem que restabelecer no final.
Então olha aqui o que aconteceu. Na segunda etapa, eu pego esse benzeno e vou reagir com o eletrófilo. A ligação π, gente, ó, ela atrai esse eletrófilo. Olha o que aconteceu aqui, ó, para esse eletrófilo entrar, a ligação π, ela saiu. Então nós falamos que aqui a ressonância está parcial, a ressonância está interrompida. Gerou-se carbono sp3 e essa ressonância está interrompida, porque esse eletrófilo ao entrar puxou a ligação π para ele. Então por isso que a minha ressonância, a gente fala que ela está interrompida. Na terceira etapa, olha o que acontece. Eu peguei esse íon arênio e estou reagindo com a base de Lewis. O que ela vai fazer? Ela vai vir aqui, ó, e vai retirar esse hidrogênio. Gente, se esse hidrogênio sai, percebe que está sobrando ligação. Então acontece o que com a minha ressonância? Ela é restabelecida e o cloro se ligou ao anel. Aí, esse H com a hélice L4, que era a base, certo? Olha aqui, ó. Esse H, ele está aqui. Então ficou, ó, o H, a hélice L4 menos. O que acontece aqui agora, ó? Essa estrutura não tem estabilidade, ela se decompôs em HCl e o AlCl3. Quem que é o AlCl3? Ele é o catalisador. O que eu te falei? Ele pode ser consumido? Não. Ele participou da reação? Sim. Se não fosse a presença desse catalisador, gente, não tinha como eu falar em cisão heterolítica aqui. Então é isso que chama-se mecanismo. Eu te demonstrei, olha aqui um detalhe, ó. Eu cheguei no mesmo lugar do nosso produto. O que eu formei, ó? Clorobenzeno, cloreto de hidrogênio, cloreto de hidrogênio. Então, isso aqui para mim é a demonstração dessa reação geral. Se você ao ver isso, entendeu, você vai perceber, vai ficar um pouco mais claro aquelas outras reações de aromático. Ou seja, o catalisador, ele vai participar da reação. Para quê? Para ter a cisão heterolítica no caso. Porque se não tiver a presença dele, não vai haver essa cisão heterolítica. Então, daquelas reações que foram halogenação, nitração, sulfonação, Fidelkraft, que é a alquilação e a acilação, o mecanismo é o mesmo. Muda-se o quê? Muda-se o substrato e muda-se também o produto, porque você está reagindo com substâncias diferentes. Mas o mecanismo dessas reações vai ser igual. Vai ser em etapas. Participação de catalisador, ele some parcialmente nessa reação, só que no final ele é restabelecido. Por qual motivo? Ele participa da reação e não pode ser consumido, e isso todo mundo tem essa ideia, certo? Então, vê essa aula e depois estude aquelas reações que a gente passou. Falou? Um abraço!